Mudar um hábito muda uma vida. A campanha da Unimed nos incentiva a repensar nossos novos hábitos, sabendo que uma mudança de hábito pode levar a uma mudança de vida. Chega fim do ano e mais uma vez começaremos a pensar o que queremos mudar para o ano que vem. Planos e mais planos mirabolantes. Mas, e se encarássemos o desafio de mudar um hábito que mude a nossa maneira de viver? A próxima série de mensagens da comunidade Apóstolo Pedro de Jaraguá do Sul convida você a conversar sobre isso. 3 palestras, 3 hábitos, uma oportunidade de transformar a vida. Vem aí a nova série, Mude um Hábito. Dia 12 de novembro, ouça mais e fale menos. Dia 19 de novembro, seja gentil. Dia 26 de novembro, busque a Deus. Domingo, às 19h30. Nós temos trabalhado no pequeno grupo chamado Homem ao Máximo, vários temas, e entre vários me chamou a atenção um tema de também mudança de hábito, mudança também de atitudes. E tem uma frase que ela ficou cravada na minha mente: se você quiser que algo mude, então mude alguma coisa. A partir disso, pesquisando um pouquinho sobre o tema da noite, o tema geral e também o tema da noite, olhando na internet, vendo uns vídeos, eu fiquei muito impactado pela força que existe na questão do hábito. E como se não bastasse, a gente vai fazendo um link com palavras de Deus. Por exemplo, a palavra de Provérbios 22, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará deles. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Essa versão de Almeida eu acho que é mais conhecida. Na verdade, quando eu agora conciliei esse versículo também com algumas pesquisas que eu fiz e preparando o tema, eu pensei, nossa, como é que Deus é tão sábio, tão detalhista, nós que não conseguimos assimilar, embarcar nessa proposta de Deus, na sua palavra, a gente fica às vezes na superficialidade das coisas. E lembrei novamente daquele texto também de Jesus, que diz que o tesouro, tem um homem que achou um tesouro e ele disse: eu quero esse tesouro, então vou comprar o terreno onde está o tesouro. E o tesouro, ele tem que ser cavado, porque o tesouro não está na superfície, ele está mais profundo, você precisa cavar um pouquinho mais. E à medida que a gente vai cavando a palavra de Deus, percebendo essas coisas, para mim seriam assim como pepitas de ouro. E eu digo que novamente fiquei mais rico a partir desse tema que eu posso trazer hoje à noite. Como se isso não bastasse, teve uma coincidência muito interessante. A Bárbara, ela estava lendo um livro chamado O Poder do Hábito. É esse livro aí no destaque também do slide, O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? O autor é Charles Duhigg, né? Interessante, esse cara é um jornalista, trabalhou também como jornalista e agora escritor, e ele fala sobre esse livro. Inclusive, se você quiser, você vai achar pequenos vídeos que contam e narram pequenas histórias muito interessantes, também a partir desse livro. Aqui já temos uma dica, né? O que significa o poder do hábito. E ele traz 2 histórias que eu quero trazer agora para você. A primeira história é os vendedores de kebab. Kebab é um lanche, né? Árabe. Você já comeu? Mas é um lanchezinho árabe. E aconteceu o seguinte: esse escritor, Charles Duhigg, quando ele foi jornalista, ele esteve fazendo uma cobertura de uma crise muito forte
que teve lá no Oriente Médio em 2004, me parece. Kuwait, lembra que tinha aquele canal, tinha os Estados Unidos foram lá também, tinha uma base, então Iraque, Irã, novamente, sobre aquele... Os mais velhos vão lembrar dessa história. E ele foi fazer uma cobertura. E ele teve que ir até uma cidade chamada Kufa, que ficava a 150 quilômetros da capital. Chegando lá, haviam crises de tumultos na praça daquela cidade. Por quê? Porque sempre de novo chegavam alguns que protestavam, alguns tumultuadores, alguns que eram contra o governo e contra a ordem vigente, e esse pessoal queria fazer estardalhaço e confusão na área. E vocês sabem que isso sempre acontecia em torno de reunião dos fiéis diante de uma mesquita na praça. E esse autor, ele diz que ele conheceu um major americano, um cara muito simples que veio do estado da Geórgia, filho de agricultores, entrou no exército americano e agora esse cara, ele tinha uma única função. Ele tinha a função de analisar os hábitos. E ele então, ele pegou alguns vídeos e observava como é que acontecia esse tumulto. E ele percebia que toda vez começava com dias normais, o povo se reunia na praça, fazia suas orações, ia para a mesquita, à tarde tinha mais gente, final de tarde tinha uma multidão enorme, em algum momento o povo estava com fome, os vendedores de kebab desses lanches apareciam, em algum momento alguém jogava uma pedra, jogava um sarrafo, dava um chute, um grito, fechava o tempo. E fechava o tempo de tal maneira, vocês conseguem imaginar uma multidão reunida, de tal maneira que pessoas morriam sempre de novo. Era assim que os protestantes, aqueles que protestavam dessa situação, lidavam naquele contexto. Isso se repetia muitas vezes. Então esse major chegou ao prefeito e disse: prefeito, você me autoriza a... Eu percebi sempre depois que vinham os ambulantes, os vendedores, fechava o tempo. Você teria como fazer uma faixa de segurança, de contenção, que os vendedores ficassem mais distantes, umas 2, 3 quadras? Se alguém tivesse fome, fosse até lá e voltasse novamente? Beleza, foi feito, né? Baixou-se uma ordem e foi assim. Vocês acreditam que não teve mais nenhum único tumulto? Os agitadores vinham no final da tarde, faziam uma esculhambaçãozinha lá, um agito, mas não se avançava, não sei o que acontecia, simplesmente ele desconstruiu aquele contexto de morte, de bagunça, de tumulto, porque ele simplesmente sugeriu que os vendedores de kebab ficassem então mais distantes. E aí esse carinha diz uma frase interessante: se você entender o que o hábito faz na vida de uma pessoa, de um casamento, de uma família, de um profissional, dentro de um patrão, o que isso faz na vida de um, sei lá, no namoro e no contexto social. Se você soubesse como você pode desconstruir situações a partir de uma mudança de hábito, uma vez que você vê tudo como um monte de hábitos, é como se alguém te desse uma lanterna e um pé de cabra e você pudesse pôr a mãos à obra. Interessante, né? E esse cara lá da Geórgia, ele disse: olha, de mim poderia ser talvez também um agricultor, talvez consertando linhas de telefone ou elétricas, ou quem sabe até um traficante de drogas. Mas hoje esse cara é responsável por 800 tropas americanas. Sabemos que o exército americano certamente é um dos mais poderosos e organizados. E ele diz que o exército é uma fábrica de hábitos. Bom, gente, aí tem uma segunda história que eu achei impactante. Ele fala, Eugene era casado com Beverly, aliás, um casalzinho, quase 70 anos. Certa noite, a Beverly, ela diz para o Eugênio, seu esposo: amanhã está chegando o Michael. Quem é o Michael? Pergunta o Eugênio. Michael é nosso filho. Michael. E ela percebeu que o marido não estava bem. Em 24 horas, esse homem teve febres de quase 40 graus, teve convulsões, ele teve uma encefalite aguda, crônica ou viral, enfim, eu acho que isso é algo parecido com uma meningite.
E em 24 horas o homem estava internado, convulsionando, vomitando e se passando de uma maneira tão terrível. Mais alguns dias o médico disse para Beverly, a esposa, infelizmente você não vai ter o seu esposo de volta, assim como você o conhecia. Ele se tornou uma pessoa totalmente afetada, lesada no cérebro. Ele ainda tinha os movimentos normais, ele sabia falar também, mas não tinha mais um raciocínio lógico. E o médico diz, você vai ter que lidar com ele como se fosse uma criança que tem que fazer tudo de novo. E aconteceu que esse rapaz, agora, esse homem, quase 70 anos, ele chegava de manhã cedo, ele acordava, ele ia para a cozinha, pegava a frigideira, botava o bacon, botava ovo, sentava na mesa, comia o pão, tomava seu café, se deitava na cama, ligava o rádio. Mas ele esquecia que ele fazia isso. Meia hora mais tarde, ele levantava, ia para a cozinha, pegava a frigideira, pegava o bacon, pegava o ovo, pegava o café, ia para a cama, ligava o rádio, deitava. Passava meia hora. A história continua. Vai para a cozinha, pega a frigideira, bacon, ovo, pão. Ele fazia isso 4 vezes por manhã. Porque a memória dele recente, ela foi totalmente embora. Então ele não se lembrava. Imagina o estresse para Beverly, a esposa. Mas essa história continua. O médico atendendo, cuidando. E certa feita, então, agora esse Eugênio vai para o médico. E chegando lá no médico, a enfermeira, ela teve que novamente fazer uns exames. E aí ele vê os diodos, triodos, e vê... Aí ele de repente vê um computador e olha para ela e diz, no nosso tempo, isso ficaria em dois suportes a 1,80 m de altura. Passou 5 minutos, ele diz, no nosso tempo, esse computador ficava 1,80 m de altura em 2 suportes. Aí o médico diz, mas como é que pode? Tem coisas que ele lembra, outras coisas que ele fez há pouco não lembra. E de repente, passou mais uma vez um tempo, e aí eles tiveram que mudar de moradia. Mudar de moradia, e agora chegando na casa nova, o médico diz para Beverly, por favor, nunca deixe o seu esposo sair de casa, porque se ele sair de casa, ele não vai mais achar a casa, porque mudaram de casa. E morando agora já um bom tempo naquela nova moradia, aconteceu que, num certo dia, a Beverly estava se arrumando, o Eugênio escapou. Saiu de casa e ela se deu conta, sumiu. Ela achou que estava no outro quarto. Não, ele saiu de casa mesmo. Ela entrou em desespero, perguntou para um vizinho, para outro vizinho. Ela perguntou, ficou desesperada, foi 15, 20 minutos tentando achar ele pela rua, nada. E ela volta para casa, quer ligar para a polícia. Ele está sentado na poltrona, assistindo o seu canal de televisão. Mas também não podia mudar o canal de televisão, tinha que ser um único botão. Se mudasse o canal, ele não ia achar novamente. Aí o médico disse, cara, alguma coisa acontece. Que mistério é esse? Que mistério é esse que a lembrança antiga está lá? Mas tem coisas que ele elaborou nesse meio tempo. Ele pegou, não de maneira racional, mas ele pegou o hábito de andar pela quadra e voltou para casa, o hábito de ligar o botão. Então eles se empolgaram, vai ver que está recuperando a sua mente. E aí eles fizeram uma entrevista e disseram, Eugênio, agora diga para nós, onde é que é a cozinha da sua casa? Não sei. Onde é que fica a sua casa? Qual é a rua que você mora? Não sei. E se você tem fome, o que tu faz? Aí ele levantou, foi lá na cozinha, abriu a janelinha, a porta lá do armário, pegou um amendoim e comeu. Daí eu como amendoim. Mas daí o médico disse, cara, isso é um mistério muito grande. Por que tem um raciocínio lógico que foi afetado, mas parece que tem uma área do cérebro que são os hábitos, que você nem pensa. Então ele adquiriu novamente hábitos, mesmo estando lesado no seu cérebro. Então, terminando essa história, eu fiquei tão fascinado com isso. Pessoal, demorou um pouquinho essa contação. Mas eu queria dizer, tem alguma coisa. A ciência diz que 40% do que nós temos, na verdade, são hábitos. E 60% é o nosso pensamento lógico e racional. Eu acho tão incrível. E aí vem um texto desse que diz assim, instrui a criança
o caminho que deve seguir. E ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Pessoal, só que isso não é uma tábula rasa, isso não é um HD vazio. Deus nos dá um HD que funciona perfeitamente e Ele nos dá a sua palavra, a sua vontade, o seu propósito de criação e de amor de Deus está lá para nós. Agora então convém que nós precisamos assimilar isso. E Deus levantou um povo chamado povo de Israel. Em Deuteronômio 4, em seguida nós vamos ver esse texto. Lá Deus deixa muito claro, começou com Abraão, agora depois com Moisés. Traz a sua palavra para que isso caia dentro do nosso HD e do nosso pensamento racional, isso comece a se transformar em hábitos. Tem um videozinho que eu não pude trazer por uma questão também de tempo. Fala de 7 pequenos hábitos. Se você não sabe e não consegue ler um livro e você diz, eu quero ler agora cada noite 15 páginas. Ele diz, comece diferente. Comece a ler 2 páginas. Só 2 páginas. Se você não consegue correr 45 minutos, então comece a andar uma volta na quadra. Pequenos hábitos. Se você não consegue diminuir a sua comida que você gostaria, diminua só um pouquinho. Você quer que algo mude? Então comece a mudar algo. Você não quer mais ser tão rude nas suas palavras? Então conscientemente diminua um pouquinho. Estabeleça um hábito. Quando eu chegar em casa, eu não vou conversar primeiro com a minha esposa uma meia hora, nem com meus filhos para eu não me irritar, porque essa primeira meia hora já me tira do sério. Mude o esquema. Os vendedores de kebab, tire isso. Tem um esquema de estresse na hora de viajar. Então mude o esquema. Eu não suporto quando a gente está lá querendo sair e parece que a gente nunca sai. Então saia você, deixa os outros fazerem. Mude o esquema. E assim nós vamos incutindo pequenos hábitos alimentares, de físicos, pequenos movimentos. Achei isso incrível. E agora Deus vem com a sua palavra e sabedoria e Ele nos coloca diante, ouça mais e fale menos. É interessante quando eu agora preparando, então, agora estou entrando na segunda parte do nosso tema da noite, ouça mais e fale menos. Eu estive essa semana em São Bento do Sul, e lá tem o pastor e doutor Roger Vanke, doutor em teologia, ele é doutor do Antigo Testamento. Eu tive que aproveitar e disse, Roger, me fale, o que a palavra ouvir no hebraico significa? Aí disse, William, isso não é muito simples traduzir, porque o hebraico, ele é um idioma, enquanto no inglês, por exemplo, eu não sabia dizer no português, mas enquanto no inglês existe mais ou menos 100 mil vocábulos, no hebraico só existem 8 mil. Então, ele diz o seguinte, é como uma mala que você abre, uma palavra, uma mala que você abre, e você vai encontrar muitas surpresas lá dentro. Não é uma coisa única, é uma coisa estática. Ele disse assim, a palavra ouvir, ela não é ouvir ruídos, ouvir o trem passar, ouvir alguém me chamar, ouvir o som. Não é isso. Ouvir é a mesma coisa que obedecer. Caramba, que coisa linda. E ele diz, tem mais. O ver não é enxergar lá atrás uma luz, lá a farmácia, que está escrito lá atrás. Ele disse que olhar, a palavra olhar significa no hebraico fonte. Aquilo vai te nutrir no teu ser. E aí ele foi falando, falar não é falar, fazer um ruído, dizer muitas coisas. Falar é imprimir, incutir. Por isso uma palavra, ela pode estragar muita coisa. Dizer o que não podia ter dito, isso pode esculhambar pessoas uma vida toda. E agora voltando ao nosso tema. Ouça, ó Israel. Ouvir, escutar, obedecer e coração. Está dentro dessa mesma mala. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, escuta o que eu estou dizendo. Filho meu, ouve o que eu estou dizendo. Provérbios fala isso muitas vezes. Então, ouvir e escutar é a mesma coisa que obedecer. Para mim isso foi muito impactante, essa descoberta. E aí eu já ouvia falar assim que os gregos
Os gregos, embora que a palavra grega ela também vai na mesma linha, mas os gregos, eles através de Platão e Sócrates, eles desenvolveram toda a ideia do pensamento, do raciocínio, e os pensamentos são muito importantes. Eles fizeram um atalho, entra pelo ouvido, passa pela cabeça, aí você diz, eu estou ouvindo, vou pensar, vou raciocinar, vou pegar uma outra fonte, vou comparar, eu vou pensar sobre isso, lembrar da cultura, vamos ver o que o outro fala, e se tudo der certo, então vai para o coração. Isso os gregos fazem. Então, nós somos convidados a partir da palavra de Deus. Quando Deus fala para você, Ele está te dizendo, meu filho, daqui para cá. Quando Ele diz, eu te dou a vida eterna, Ele está dizendo, é daqui para cá. Não deixe isso reverberar primeiro no seu cérebro. Tem gente que passou uma vida toda reverberando e não foi para lugar nenhum. Daqui para o cérebro. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o fez. Daqui para o coração. Deus disse, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Daqui para o coração, você é propriedade de Deus. Deus disse, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Daqui para cá. Deus disse, eu tenho pensamentos de paz contigo, para te dar o fim que você deseja e tem procurado. Deus disse, ninguém pode te separar do meu amor. Daqui para cá. Oh, amados, até quando? Até quando vai reverberar em nossa cabeça? Ouça. E aí tem o texto tão lindo lá de Deuteronômio 6, que diz assim, ouve daqui para o coração, pois, ó Israel, e atenta em que você guarde no coração, para que te vá bem no coração, guarde essa palavra, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, daqui para o coração, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. É aqui que se aloja a palavra do Senhor. E as ensinarás aos teus filhos hábitos, e dela falarás hábito, sentado em tua casa, hábito, andando pelo caminho, um hábito, ao deitar-se é um hábito, levantar-se é um hábito, também as atarás como sinal na tua mão, hábito, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás hábito nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Hábito. Preparando esse texto, eu lembrei de Oma Prochnov. Oma Prochnov era uma senhorinha lá da comunidade de São Mateus, onde fui pastor, 11 anos. Ela é uma senhorinha realmente bem de idade, muito frágil, tortinha, pequenininha, uma mulher de fé. A vida toda, essa mulher lutou, o esposo dela foi alcoólatra, ela tinha uma vida muito, muito, muito difícil. Mas essa mulher tinha uma piedade, uma serenidade de fé, de amor a Jesus. E essa senhora foi internada. Ela estava realmente muito, muito, muito doente. E eu pensei que seria assim realmente o final da vida dela. Mas ela ficou boa novamente. E aí ela voltou para o Oase alemã. Ela voltou e ela deu testemunho depois para as irmãs da fé. Ela disse, se eu não tivesse a minha vida em dia com Deus, eu não teria mais condições de raciocinar, de ter um raciocínio lógico da minha necessidade de ter Deus em minha vida. Mas como isso já fazia parte de um hábito, estava alojado lá dentro, aquilo já estava estabelecido como algo consumado, eu apenas sorvi, apenas bebi, eu apenas tomei isso para mim como uma possibilidade real que Jesus é o Filho de Deus, meu Senhor, que morreu por mim e ressuscitou para me dar a vida eterna. Cara, eu achei isso mega. A gente é teólogo, estuda pra caramba, lê um monte, aí vem uma senhorinha e disse aquilo que tem que ser dito. Hábito. Eu vejo na minha mãe, essa semana,
meu pai ficou muito, muito mal, ele está internado, e ele está com 88 anos, minha mãe tem 80 anos, minha mãe tem diabetes elevado. Minha mãe teve uma história assim, bem complicada, e ela teve um derrame, fala pouco, tem frases curtas. E agora, de terça para quarta-feira, meu pai passou muito mal à noite, ele está com água no pulmão, faltou ar, e ele começou a gemer e querer, então, respirando e não conseguindo. E a minha mãezinha, tadinha, não sabendo o que fazer, ela só dizia: Herr Jesus, hilf, Herr Jesus, hilf. Senhor Jesus, ajuda, Senhor Jesus, ajuda. Aqui não tinha mais muita lucidez. Isso são hábitos. Eu queria dizer assim, quando Deus diz: ouça, ó Israel, essa palavra que Deus nos dá, ela precisa, amados, ela é convidada dentro dessa ideia do judaísmo de ir para cá e cair no coração como solo fértil. A Kátia orou e ministrou isso. E sabem, Jesus vai dizer isso em Mateus 13:3, justamente, nós nem falamos sobre isso. Jesus fala da semeadura lá, da semente, a semente que caiu, primeiramente, deixa eu ler esse texto aqui, Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, de maneira alguma entendereis. Só ouvindo não vai para o coração. Vendo vereis, de maneira alguma percebereis, porque o coração desse povo se endureceu. E com ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que não vejam os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Não adianta ter a Bíblia na prateleira, não adianta ter a Bíblia apenas na cabeça, saber alguns versículos, repetir alguma frase: Deus deve ter existido, Jesus também, Ele morreu na cruz por alguém. Isso é simplesmente deixar reverberar aqui: filho meu, dá-me o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Isso é mais um dos 5 sentidos, o toque. E o toque é interessante. O toque é encostar em alguém, e o toque é tocar e poder entrar. Interessante. Eis que estou à porta e toco. Eu quero entrar na tua vida. Eu estou tocando. De novo a palavra hebraica. Então, esse texto aqui, ele vem logo depois que Jesus falou que tem a semente que caiu na estrada, a semente que caiu sobre a rocha, a semente que caiu nos espinhos, mas teve uma semente que caiu em terra boa. Aí Jesus diz: tem gente que ouve, mas não entende, que enxerga, mas não vê. E tem gente que se perde, não se converte, porque fica apenas reverberando na mente. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque vai para o coração e obedecem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Escute e deixe para o coração. Depois nós temos um texto ainda em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos no capítulo 2 e 3, 7 cartas. Fala do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, falando às 7 igrejas, representando as 7 igrejas. Não significa que são 7 é o número perfeito. Então aqui eu acho que cada um pode tirar a sua fatia, cada um pode dizer: tem algo assim com a nossa igreja. Apóstolo Pedro também pode se inspirar, talvez você, onde participa. Diz o Espírito Santo falando: você, eu admiro isso, mas tenho contra você isso. Eu tenho isso, mas tenho contra você isso. Porque perdeu o primeiro amor, ou porque você está tolerando a Jezabel, que tem o espírito de prostituição. Então Deus fala, elogia, e vem também a exortação. Mas no final de toda ela diz assim: ouça, escute, deixe para o coração o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Escute, deixe ir para o coração o que Deus está te falando.
Deixe a palavra saltar, entrar no ouvido. Deixe ela cair no teu coração. Porque nessa palavra, olhando ela, ouvindo ela, são fontes de vida. O salmista diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você está cansado de pecar, e cansa, pecado cansa. E isso aqui gosta de pecado, conforme o Pedro do Borel, né? Isso aqui ama o pecado. Não só você. O Bretzky aqui também. Isso aqui ama o pecado. Se você quer vencer, então guarda no coração, ouvir e vai para o coração a tua palavra para não pecar contra ti. E sabe aonde vem o último texto? Isso me assustou um pouquinho. Em Apocalipse capítulo 13, diz assim, no versículo 7 e 9, aqui fala do anticristo, da besta que emerge do mar, que um dia virá um sistema, um poder, uma pessoa que vai confundir a humanidade. E diz assim, versículo 7, não vou ler todo o texto, versículo 7 diz o seguinte: foi-lhe dado, eu vou ler o versículo ainda 5. A besta, o anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam nos céus, foi-lhe dado o poder para guerrear contra santos, contra os cristãos, vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua, nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus pode falar 100 vezes para ti que vai vir o anticristo, que vai dominar o mundo, vai perseguir os cristãos, vai acabar de fato, quer acabar com tudo aquilo que tem cheiro de Deus. Se isso for apenas uma palavra que entra aqui, fica reverberando aqui, saindo por aqui novamente, nós não entendemos esse ouça. Ouça o que Deus, o Espírito diz às igrejas, e se alguém tem ouvidos, ouça. Eu preciso finalizar ainda com 2 textos. Um é o texto de Tiago 1,19, que diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu gosto dessa palavra. Alguém disse, parece que até Lutero, acho que nessa época Lutero falou quase tudo, né? Assim, né? Esses 500 anos, se falou tanto de Lutero, mas como se Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir mais do que a gente fala. Eu lembro de uma palestra do Ricardo Agrestes, que ele disse assim: se hoje pegássemos um jornal, Folha de São Paulo, que é um calhamaço, jornal de final de semana, o número de palavras que existe num jornal daquele, provavelmente uma pessoa 100 anos atrás não teria lido esse texto durante um ano inteiro. Aliás, durante a sua vida inteira, não teria lido todas essas palavras que um jornal no final de semana acontece. O que tem de palavras... Eu sou da época ainda quando a televisão começou em preto e branco e às 4 horas da tarde começava a TV Coligadas, Canal 3, lá de Blumenau e região. Alguém lembra disso? Cara, às 4 horas da tarde, aí começava um programa chamado Mulheres em Vanguarda. Eu odiava esse programa, era um papo de mulher, assim, né? Eu queria ver desenho. Aí tinha o Topo Gijo em algum momento, que era um... Cátia, tu lembra? Por favor. Aí tinha mais 2 canais e foi aumentando. Hoje eu acho que nós temos 100 canais, dependendo a TV a cabo. Nós temos tantas palavras, cada um tem seu tablet, tem seu celular, nós temos vídeos diários aparecendo.
Palavra, 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 palavra. E para eu ser ouvido, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar ainda mais, de preferência mais alto e até gritar, para que alguém me escute. E quando você começa a dizer, olha, ontem eu estava triste, o dia foi difícil para mim, outra pessoa nem ouve. Estão olhando para ti, estão falando outra coisa, se bobear, faz uma piada, olha aqui o vídeo que eu recebi. Você tem alguém que você pode dizer, essa pessoa me ouve? Você sabe que hoje tem que se pagar psicólogos, e não são sessões baratas. Pagar alguém para que o psicólogo faça, fale mais sobre isso. E você já pensou isso de outra maneira? Desculpe, estou exagerando, tenho uma esposa e uma filha psicóloga. Mas tem sessões que são assim. E pessoas que vêm para falar conosco como pastor, falam 1 hora e daí você diz, posso fazer uma oração ainda? Sim. Pastor, como foi boa essa conversa? Porque no fundo, quando nós falamos, nós sistematizamos as nossas ideias, as nossas crises, as nossas perguntas, e normalmente nós mesmos já achamos até muitas vezes a solução e o caminho para dar o passo seguinte. Claro, tendo alguém que faça isso, pai, mãe, tendo um amigo legal. E às vezes tem que dizer, use essa tecnologia. Você pode me ouvir agora uma meia horinha? Realmente só ouvir, não diga nada. Tá bom, então me escute. Tá, gente? Por quê? Porque com tantas palavras, todo mundo só quer falar. E tem uma escassez profunda de ouvidos. Estai, pois, prontos. Sabia isso, meus amados irmãos? Todo homem, toda mulher, todo ser humano, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Às vezes eu acho que nós viramos, nos irritamos, falamos e no final dizemos, tu quer dizer alguma coisa ainda? Mas aí estragou todo o clima já. Então a palavra de Deus, ela nos diz isso. E finalmente, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvindo para cá, desculpe, você está se enganando. A palavra de Deus no hebraico, essa palavra linda, essa mala maravilhosa que diz assim, ouvir, escutar, obedecer, coração. Eu quero, a partir desse texto de hoje, dizer que eu quero ouvir a palavra do Senhor com mais atenção. Eu quero deixar cair sempre direto, como um funil, para o meu coração. E quero triturar. E Lutero vai dizer que a palavra de Deus é como uma erva. Quanto mais tu tritura ela, um chazinho de hortelã. Quanto mais tu mastigando, manjericão. Quanto mais tu tritura, mais sabor vai acontecendo. E são palavras de vida eterna. São fontes de vida. Palavras que nos fazem, guardo no coração, ouça e guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Se você quiser que algo mude, então comece mudando alguma coisa em sua vida. E a melhor sugestão, ouvindo mais e falando menos. Que Deus nos ajude. Amém.